Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o pavão. Os pavões, pertencentes ao gênero pavo, são aves majestosas conhecidas por sua deslumbrante plumagem e comportamento extravagante. Eles são nativos das florestas tropicais e regiões semiáridas da Ásia, particularmente encontrados na Índia, Sri Lanka, Mianmar e partes do Sudeste Asiático. Existem 3 espécies principais de pavões reconhecidas: o pavão comum, Pavo cristatus, o pavão verde, Pavo muticus, e o pavão congo, Afropavo congensis. O pavão mais conhecido é o pavão comum, caracterizado pela sua plumagem exuberante e colorida. Os machos dessa espécie exibem uma cauda espetacular, composta por penas longas e coloridas que se projetam em leque durante as exibições de cortejo. Essas penas são uma das características mais distintivas do pavão e são utilizadas como um meio de atrair as fêmeas durante a época de acasalamento. As fêmeas, por outro lado, apresentam uma plumagem mais discreta, com tons de marrom e creme, o que as ajuda a se camuflarem enquanto incubam os ovos no solo. Os pavões são aves terrestres, mas são capazes de voar a curtas distâncias, utilizando suas asas para escapar de predadores ou para se deslocarem entre áreas de alimentação e descanso. Além de sua beleza estonteante, os pavões também são conhecidos por seus chamados vocais distintivos, que incluem vocalizações variadas para comunicação entre indivíduos e durante exibições de cortejo. Em resumo, os pavões são uma espécie fascinante que cativa tanto cientistas quanto entusiastas da natureza, com sua beleza incomparável e comportamento intrigante. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. História e origem. A história e origem dos pavões remontam a milhares de anos, e essas aves têm desempenhado papéis significativos em diversas culturas ao longo do tempo. Os pavões têm uma longa história de associação com a humanidade, que remonta a civilizações antigas da Ásia, especialmente na Índia e na Mesopotâmia. Na Índia, por exemplo, os pavões são considerados símbolos de beleza, graça e imortalidade, e são frequentemente associados à deusa hindu Sarasvati, que é a personificação do conhecimento, da música, da arte e da sabedoria. Eles também são associados a outras divindades hindus, como Lakshmi, a deusa da riqueza e prosperidade. Na Mesopotâmia, os pavões eram associados à deusa Ishtar, que era a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Estas aves eram vistas como símbolos de poder e beleza, e eram frequentemente representadas em artefatos e obras de arte da época. Além de seu significado religioso e simbólico, os pavões também foram criados por sua carne e penas ao longo da história. Em algumas culturas antigas, como a romana, os pavões eram considerados uma iguaria luxuosa e eram servidos em banquetes extravagantes. Com o tempo, os pavões foram introduzidos em diferentes partes do mundo por meio do comércio e colonização. Hoje, eles são encontrados em muitas regiões além de sua área nativa, especialmente em parques, jardins zoológicos e propriedades particulares, onde são apreciados por sua beleza e elegância. Em resumo, a história e origem dos pavões estão entrelaçadas com a história da humanidade, e essas aves continuam a fascinar e inspirar as pessoas até os dias de hoje, tanto por sua beleza impressionante quanto por seu significado cultural e simbólico. Importância cultural e simbolismo. A importância cultural e simbolismo dos pavões é profundamente enraizada em várias civilizações ao redor do mundo, ao longo de séculos. Os pavões são reverenciados por sua beleza e elegância incomparáveis na natureza. Suas plumagens vibrantes e exibicionistas têm cativado a imaginação das pessoas ao longo da história, sendo frequentemente associadas a ideais de graciosidade e esplendor. Em muitas culturas antigas, possuir pavões era um símbolo de status e prestígio. A exibição dessas aves majestosas em palácios, templos e jardins reais era uma demonstração de riqueza e poder. Os pavões têm uma forte ligação com a espiritualidade em várias tradições religiosas. Na Índia, por exemplo, são considerados sagrados e associados a várias divindades, incluindo Sarasvati, a deusa do conhecimento e da arte. Em outras culturas, como a mesopotâmica, eram símbolos de divindades relacionadas à fertilidade e à prosperidade. A capacidade dos pavões de trocar suas penas anualmente simboliza renovação e regeneração. Essa característica levou à associação com a imortalidade e à crença em sua capacidade de afastar o mal e trazer boa sorte. Em algumas culturas, os pavões são associados ao amor e ao romance, devido às suas exibições de cortejo elaboradas e à sua beleza deslumbrante. Eles são frequentemente usados como símbolos de paixão e sedução em mitos e histórias folclóricas.
A beleza dos pavões tem inspirado artistas ao longo da história, desde pinturas e esculturas até bordados e designs de moda. Suas plumagens coloridas e padrões únicos são frequentemente retratados em obras de arte como um símbolo de beleza e perfeição estética. Em resumo, os pavões desempenham um papel significativo na cultura e no simbolismo de várias sociedades ao redor do mundo, servindo como um lembrete constante da beleza e da majestade da natureza, além de evocar uma série de significados espirituais, emocionais e estéticos. Descrição da plumagem colorida. A descrição da plumagem colorida dos pavões é uma das características mais distintivas e impressionantes dessas aves. Os pavões têm uma crista ornamentada na parte de trás da cabeça, composta por penas curtas e eretas que podem ser levantadas para exibição durante rituais de cortejo ou quando a ave está excitada. O corpo dos pavões é coberto por uma plumagem densa e macia, predominantemente em tons de azul esverdeado e bronzeado. Essas cores fornecem uma base deslumbrante para as exibições de cortejo. A característica mais marcante dos pavões machos é sua cauda extraordinária. Composta por penas longas e largas, a cauda é frequentemente adornada com um padrão de olhos iridescentes em tons de azul, verde, dourado e bronze. Essas penas são usadas durante as exibições de cortejo, onde o macho abre sua cauda em um leque espetacular para atrair as fêmeas. Além da cauda, as asas e as costas dos pavões também exibem uma variedade de cores e padrões impressionantes. As penas nessas áreas podem ter tons de azul, verde, dourado, bronze e preto, muitas vezes com um brilho iridescente que muda de cor dependendo do ângulo da luz. As fêmeas dos pavões, por outro lado, têm uma plumagem mais discreta em tons de marrom e creme, o que as ajuda a se camuflarem enquanto incubam os ovos no solo. Apesar de menos coloridas que os machos, as fêmeas ainda possuem um padrão elegante e distintivo em suas penas. A plumagem colorida dos pavões não apenas serve como um meio de atrair parceiros durante a época de acasalamento, mas também desempenha um papel vital em sua sobrevivência, fornecendo camuflagem, sinalização visual e proteção contra predadores. Essa combinação única de beleza e funcionalidade torna os pavões verdadeiramente magníficos e fascinantes no reino das aves. Anatomia e estrutura corporal. A anatomia e estrutura corporal dos pavões são adaptadas para suas distintas características comportamentais e ecológicas. Os pavões são aves de tamanho médio a grande, com os machos sendo significativamente maiores do que as fêmeas. Os machos podem atingir até 2 a 3 metros de comprimento, incluindo sua cauda extravagante, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores. Eles têm corpos robustos e bem proporcionados, com pescoços relativamente longos e pernas fortes. A cabeça dos pavões é relativamente pequena em comparação com o tamanho do corpo. Eles têm olhos grandes e redondos, posicionados lateralmente, o que lhes proporciona uma visão ampla e aguçada para detectar predadores. Seus bicos são curtos e cônicos, adaptados para se alimentarem de uma variedade de alimentos, como sementes, insetos e pequenos répteis. As asas dos pavões são relativamente curtas em comparação com seu corpo, o que limita sua capacidade de voo a curtas distâncias. No entanto, as asas são funcionais e são utilizadas para voar para locais mais elevados, escapar de predadores e se deslocar entre áreas de alimentação e descanso. Os pavões têm pernas longas e fortes, adaptadas para correr rapidamente no chão. Seus pés têm garras afiadas que são úteis para escavar o solo em busca de alimento e para se defenderem de ameaças. Eles também têm uma capacidade limitada de voar e são capazes de voar a curtas distâncias para escapar de predadores ou para se deslocar entre áreas de habitat. A plumagem dos pavões é uma das características mais distintivas e impressionantes. Eles têm uma variedade de penas, incluindo penas de voo, penas de cobertura e penas de exibição. A cauda extravagante dos machos é composta por penas longas e largas, que são utilizadas durante as exibições de cortejo para atrair as fêmeas. No geral, a anatomia e estrutura corporal dos pavões refletem sua adaptação a uma vida terrestre, sua habilidade de se exibirem durante o cortejo e sua capacidade de se protegerem dos predadores em seu ambiente natural. Diferenças entre machos e fêmeas. As diferenças entre machos e fêmeas de pavões são bastante distintas e podem ser observadas em várias características, incluindo plumagem, tamanho, comportamento e papel na reprodução. Aqui estão algumas das diferenças mais proeminentes. Plumagem. Machos. Os pavões machos têm plumagens muito mais coloridas e vistosas do que as fêmeas. Sua plumagem é dominada por tons vibrantes de azul, verde, dourado e bronze, com padrões iridescentes e olhos coloridos nas penas da cauda. A cauda longa e exuberante
é uma característica distintiva dos machos adultos. Fêmeas. As fêmeas dos pavões têm uma plumagem mais discreta em comparação com os machos. Suas penas são geralmente em tons de marrom, bege e creme, o que lhes permite se camuflarem no ambiente enquanto incubam os ovos no solo. Tamanho. Machos. Os pavões machos são geralmente maiores e mais imponentes do que as fêmeas. Eles têm corpos mais robustos, pernas mais longas e uma estrutura geralmente mais pesada. Fêmeas. As fêmeas dos pavões são um pouco menores e mais leves do que os machos. Elas tendem a ter corpos mais esguios e delicados, com proporções mais compactas. Comportamento. Machos. Os pavões machos são conhecidos por seu comportamento exibicionista durante a época de acasalamento. Eles realizam exibições elaboradas, abrindo suas caudas em leques espetaculares, fazendo chamados vocais distintivos e dançando para atrair as fêmeas. Fêmeas. As fêmeas tendem a ser mais reservadas e discretas em comparação com os machos. Durante a época de acasalamento, elas observam as exibições dos machos e escolhem parceiros com base em critérios como a qualidade da exibição e a saúde do macho. Reprodução. Machos. Os pavões machos têm um papel ativo na reprodução, competindo entre si para atrair as fêmeas e acasalar com elas. Eles investem energia significativa na exibição de cortejo e na defesa de território durante a época de acasalamento. Fêmeas. As fêmeas desempenham um papel crucial na reprodução, selecionando cuidadosamente parceiros com base em características como a exibição de cortejo, a saúde e a qualidade do território. Após o acasalamento, as fêmeas são responsáveis pela incubação dos ovos e pelo cuidado dos filhotes quando eclodem. Essas diferenças entre machos e fêmeas de pavões refletem adaptações evolutivas que surgiram para maximizar o sucesso reprodutivo de cada sexo na espécie. Ambientes naturais onde os pavões são encontrados. Os pavões são nativos das regiões tropicais e subtropicais da Ásia, onde habitam uma variedade de ambientes naturais. Os pavões são frequentemente encontrados em florestas tropicais úmidas e densas, onde podem se abrigar em meio à vegetação exuberante e encontrar uma abundância de alimentos, como frutas, sementes e insetos. Essas florestas oferecem uma mistura de habitats arborizados e terrestres que são adequados para as necessidades dos pavões. Além das florestas, os pavões também são encontrados em savanas, pradarias e outros ambientes abertos com vegetação rasteira. Nestes habitats, eles podem encontrar áreas abertas para forragear, bem como locais de abrigo entre a vegetação dispersa. Os pavões são frequentemente encontrados em bordas de floresta, onde as florestas se encontram com outros tipos de habitat, como campos agrícolas, pastagens ou áreas urbanas. Essas áreas de transição oferecem uma variedade de recursos alimentares e podem fornecer oportunidades para os pavões se reproduzirem e se abrigarem. Em algumas regiões, os pavões também podem ser encontrados em áreas semiáridas e em terras agrícolas, onde podem se alimentar de culturas agrícolas e encontrar abrigo em meio a árvores e arbustos dispersos. Além de seus habitats naturais, os pavões também foram introduzidos em ambientes humanizados, como parques, jardins zoológicos, propriedades particulares e áreas urbanas. Nessas áreas, eles podem se adaptar a uma variedade de condições e interagir com humanos de várias maneiras. Em resumo, os pavões são encontrados em uma variedade de ambientes naturais na Ásia, desde florestas tropicais exuberantes até áreas semiáridas e habitats humanizados. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais contribui para sua distribuição ampla e diversificada em toda a sua área de ocorrência natural. Distribuição geográfica em todo o mundo. Os pavões têm uma distribuição geográfica predominantemente restrita às regiões da Ásia, com suas várias espécies ocupando diferentes habitats dentro desse continente. Aqui está uma visão geral da distribuição geográfica dos pavões em todo o mundo. Pavão comum, Pavo cristatus. O pavão comum é nativo da Índia e Sri Lanka, mas também foi introduzido em várias outras partes do mundo devido ao seu apelo estético e valor ornamental. Essas aves são encontradas em habitats variados, incluindo florestas tropicais, áreas agrícolas e parques urbanos. Pavão verde, Pavo muticus. O pavão verde é encontrado em partes do Sudeste Asiático, incluindo Mianmar, Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja. Eles habitam principalmente florestas tropicais e áreas de vegetação densa, onde podem encontrar uma variedade de recursos alimentares e locais de abrigo. Pavão congo, Afropavo congensis. O pavão congo é nativo das florestas tropicais da República Democrática do Congo, na África Central.
Esta espécie é geograficamente isolada das outras espécies de pavões e tem uma distribuição limitada a uma área específica da Bacia do Congo. Além de suas áreas nativas, os pavões também foram introduzidos em outras partes do mundo como resultado da atividade humana. Eles são frequentemente mantidos em cativeiro em jardins zoológicos, parques e propriedades particulares em todo o mundo, onde são apreciados por sua beleza e exotismo. No entanto, é importante observar que os pavões são encontrados naturalmente apenas na Ásia e na África Central, com suas populações selvagens principalmente concentradas em áreas de habitat nativo. Sua distribuição global como aves domesticadas ou em cativeiro é mais ampla, refletindo seu status como uma das aves mais icônicas e apreciadas em todo o mundo. Adaptações ao ambiente. Os pavões apresentam uma série de adaptações que lhes permitem sobreviver e prosperar nos diversos ambientes em que habitam. A plumagem vibrante e iridescente dos pavões desempenha um papel importante na camuflagem, comunicação e termorregulação. Suas cores brilhantes podem ser usadas tanto para atrair parceiros durante o acasalamento quanto para se misturar ao ambiente, ajudando a evitar predadores. A cauda extravagante dos pavões machos é uma adaptação exclusiva para exibições de cortejo. Durante a época de acasalamento, os machos exibem suas caudas em leques elaborados para atrair as fêmeas e competir com outros machos. Além de sua função no acasalamento, a cauda também pode ser usada para intimidar predadores. Os pavões têm olhos grandes e bem desenvolvidos, posicionados lateralmente em suas cabeças, o que lhes confere uma visão ampla e aguçada. Isso os ajuda a detectar predadores em potencial e localizar alimentos. Além disso, eles têm uma audição excelente, permitindo que percebam sons de longa distância. Embora os pavões tenham a capacidade de voar, eles preferem correr no chão e geralmente só voam para escapar de predadores ou para se deslocar entre áreas de habitat. Suas asas curtas e pesadas são adaptadas para voos curtos e rápidos. Os pavões têm uma dieta omnívora e são capazes de se alimentar de uma variedade de alimentos, incluindo frutas, sementes, insetos, pequenos répteis e até mesmo animais mortos. Essa adaptabilidade alimentar permite que eles sobrevivam em uma variedade de habitats e encontrem alimentos mesmo durante períodos de escassez. Os pavões são animais sociais e formam grupos hierárquicos complexos, especialmente durante a época de acasalamento. Eles exibem uma variedade de comportamentos sociais, incluindo exibições de cortejo elaboradas, vocalizações distintivas e interações territoriais. Esses comportamentos ajudam a manter a coesão do grupo e a garantir o sucesso reprodutivo. Essas adaptações ao ambiente permitem que os pavões prosperem em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até áreas semiáridas e humanizadas. Sua combinação única de características físicas e comportamentais os torna verdadeiramente notáveis no reino animal. Padrões de comportamento social. Os pavões são conhecidos por exibirem padrões de comportamento social complexos, especialmente durante a época de acasalamento. Aqui estão alguns dos padrões de comportamento social observados nos pavões. Os pavões vivem em grupos sociais hierárquicos, onde a posição de cada indivíduo na hierarquia é determinada por fatores como idade, tamanho, saúde e habilidade de competição. Os machos dominantes geralmente ocupam as posições mais altas na hierarquia e têm acesso preferencial a recursos, como alimentos e locais de descanso. Durante a época de acasalamento, os pavões machos realizam exibições elaboradas para atrair as fêmeas. Isso geralmente inclui abrir suas caudas em leques espetaculares, fazer chamados vocais distintivos e realizar movimentos de dança elaborados. Essas exibições de cortejo são uma forma de competição entre os machos para atrair parceiras. Os pavões têm um sistema de acasalamento poligâmico, onde os pavões machos competem vigorosamente entre si pela atenção das fêmeas durante a época de acasalamento. Isso pode incluir exibições físicas de força e agressão, bem como vocalizações e exibições de cortejo mais sutis. Os machos dominantes geralmente têm uma vantagem na competição e têm mais sucesso em acasalar com as fêmeas e passar seus genes para a próxima geração. Os pavões usam uma variedade de vocalizações para se comunicar entre si. Isso inclui chamados vocais distintivos para atrair parceiros durante a época de acasalamento, bem como chamados de alerta para sinalizar a presença de predadores ou outros perigos. Os pavões machos dominantes defendem territórios exclusivos durante a época de acasalamento, onde realizam suas exibições de cortejo e competem por parceiras. Eles usam uma combinação de exibições visuais e vocais para divertir outros machos a se afastarem de seus territórios. Após o acasalamento, as fêmeas dos pavões são responsáveis pela incubação dos ovos e pelo cuidado dos filhotes quando eclodem.
Durante esse período, elas podem se associar a outros membros do grupo para proteger e alimentar os filhotes, enquanto os machos podem continuar a competir por parceiras. Esses padrões de comportamento social nos pavões refletem uma combinação de competição por recursos, seleção sexual e cooperação entre membros do grupo. Eles desempenham um papel vital na estrutura social da espécie e na maximização do sucesso reprodutivo de indivíduos dentro do grupo. Alimentação e hábitos de caça. Os pavões são aves onívoras com uma dieta diversificada que inclui uma variedade de alimentos, desde frutas e sementes até insetos e pequenos répteis. Os pavões têm uma dieta ampla e variada, o que lhes permite se adaptar a uma variedade de ambientes e encontrar alimento em diferentes épocas do ano. Suas presas incluem frutas, sementes, brotos, folhas, insetos, vermes, aranhas, pequenos répteis e até mesmo pequenos mamíferos. Eles são frequentemente vistos forrageando no chão em busca de alimentos, mas também podem se alimentar de frutas e folhas em árvores e arbustos. Os pavões passam grande parte do tempo forrageando no solo em busca de alimentos. Eles usam seus bicos afiados e garras para sondar o solo em busca de insetos e outros alimentos pequenos, bem como para cavar em busca de raízes e bulbos. Eles são capazes de se deslocar grandes distâncias durante o forrageamento, explorando uma variedade de habitats em busca de recursos alimentares. Os pavões têm hábitos de caça oportunista e capturam presas de diferentes maneiras, dependendo do tipo de alimento. Por exemplo, eles podem perseguir insetos em movimento ou emboscar presas pequenas, como lagartos. Durante a caça, os pavões usam sua visão aguçada para detectar presas em potencial e suas garras afiadas para agarrá-las. Eles também podem usar técnicas de emboscada, como se esconder na vegetação e esperar que a presa se aproxime. Os pavões frequentemente se alimentam em grupos, especialmente durante a época de reprodução. Isso pode ajudá-los a detectar predadores e a proteger uns aos outros enquanto forrageiam. Além disso, os pavões também podem se beneficiar da cooperação entre os membros do grupo durante a caça, como sinalizar a presença de presas ou compartilhar recursos alimentares. Em resumo, os pavões são aves versáteis com uma dieta diversificada e hábitos de caça adaptáveis. Sua capacidade de se alimentar de uma variedade de alimentos e explorar uma variedade de habitats os torna bem-sucedidos em uma variedade de ambientes naturais. Ritual de acasalamento e exibição de plumagem. O ritual de acasalamento e exibição de plumagem dos pavões é uma das exibições mais espetaculares e distintivas do reino animal. Este ritual elaborado desempenha um papel crucial na seleção de parceiros e na reprodução bem-sucedida da espécie. O ritual de acasalamento dos pavões ocorre durante a época reprodutiva, geralmente na primavera e no início do verão. Neste período, os machos se tornam especialmente ativos e dedicam grande parte de sua energia à exibição de cortejo para atrair as fêmeas. A exibição de plumagem é o aspecto mais impressionante do ritual de acasalamento dos pavões. Os machos desdobram suas caudas exuberantes em leques espetaculares, exibindo uma exibição deslumbrante de cores vibrantes e padrões iridescentes. As penas da cauda são especialmente ornamentadas, com olhos coloridos e iridescência que brilha à luz do sol. Os machos movem suas caudas de forma rítmica e graciosa, criando um espetáculo visual deslumbrante. Além da exibição de plumagem, os pavões machos também realizam uma série de danças e movimentos corporais elaborados para atrair as fêmeas. Isso pode incluir saltos, giros, esticar as asas e balançar o corpo de forma ritmada. Os machos frequentemente emitem chamados vocais distintos durante suas exibições de cortejo, adicionando uma dimensão auditiva ao espetáculo visual. Durante o ritual de acasalamento, os machos competem vigorosamente entre si pela atenção das fêmeas. Eles exibem suas plumagens e realizam seus movimentos elaborados em uma tentativa de impressionar e atrair as fêmeas. A competição entre machos pode ser intensa, com confrontos físicos ocasionais entre rivais pelo direito de acasalar com as fêmeas. As fêmeas observam as exibições dos machos e selecionam parceiros com base na qualidade da exibição de cortejo, saúde e aptidão genética. Elas são atraídas pelas características visuais e comportamentais dos machos, buscando parceiros que demonstram vigor e vitalidade. As fêmeas podem escolher entre vários pretendentes, optando por acasalar com um macho que oferece a exibição mais impressionante e promissora. Em resumo, o ritual de acasalamento e exibição de plumagem dos pavões é uma exibição espetacular de cores, movimentos e sons. Este comportamento elaborado desempenha um papel vital na seleção de parceiros e na perpetuação da espécie, garantindo que apenas os machos mais aptos e impressionantes tenham a oportunidade de acasalar e transmitir seus genes para a próxima geração.
Incubação dos ovos e cuidados parentais. A incubação dos ovos e os cuidados parentais são aspectos fundamentais no ciclo de reprodução dos pavões. Embora a responsabilidade principal pela incubação dos ovos recaia sobre as fêmeas, ambos os sexos desempenham papéis importantes no cuidado dos ovos e dos filhotes. Após o acasalamento bem-sucedido, as fêmeas dos pavões depositam os ovos em ninhos simples, geralmente no solo, em áreas protegidas pela vegetação densa. Os ninhos são simplesmente depressões rasas no solo, revestidas com folhas, grama ou outras fibras vegetais. A incubação dos ovos é realizada exclusivamente pelas fêmeas, que se dedicam a manter os ovos aquecidos e protegidos durante todo o período de incubação, que geralmente dura cerca de 3 semanas. Durante esse tempo, as fêmeas permanecem no ninho a maior parte do tempo, virando os ovos regularmente para garantir um desenvolvimento uniforme dos embriões. Uma vez que os ovos eclodem, tanto os machos quanto as fêmeas dos pavões desempenham papéis ativos no cuidado dos filhotes. Ambos os pais protegem os filhotes e os ensinam a se alimentarem, embora as fêmeas geralmente assumam a maior parte do cuidado inicial dos filhotes. Os pais fornecem proteção contra predadores, orientação na busca por alimentos e calor para os filhotes recém-nascidos. Eles também ajudam a manter os filhotes juntos em um grupo coeso, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Durante os primeiros dias e semanas de vida, os filhotes dos pavões dependem dos pais para quase tudo. Eles aprendem a se alimentar, a se comunicar e a se proteger observando e imitando o comportamento dos pais. À medida que os filhotes crescem e desenvolvem habilidades, os pais gradualmente permitem que eles se tornem mais independentes. Os filhotes começam a se aventurar para explorar o ambiente ao redor do ninho, enquanto os pais permanecem vigilantes e disponíveis para ajudar quando necessário. Os filhotes dos pavões crescem rapidamente nos primeiros meses de vida, tornando-se juvenis ativos e móveis. Eles continuam a receber orientação e proteção dos pais durante esse período de crescimento e desenvolvimento. À medida que os juvenis amadurecem, eles gradualmente se tornam mais independentes e se separam dos pais para formar seus próprios grupos sociais ou para se aventurar em novas áreas em busca de recursos. Em resumo, a incubação dos ovos e os cuidados parentais são partes essenciais do ciclo de reprodução dos pavões. Esses comportamentos parentais garantem a sobrevivência e o desenvolvimento dos filhotes, ajudando a garantir o sucesso reprodutivo da espécie em seu ambiente natural. Taxa de sobrevivência dos filhotes. A taxa de sobrevivência dos filhotes de pavões pode variar significativamente dependendo de uma série de fatores, incluindo condições ambientais, disponibilidade de recursos alimentares, presença de predadores e cuidados parentais. A presença e qualidade dos cuidados parentais têm um impacto significativo na taxa de sobrevivência dos filhotes. Filhotes que recebem cuidados atenciosos e proteção dos pais têm uma probabilidade maior de sobreviver do que aqueles que não recebem esse apoio. A presença de predadores naturais pode representar uma ameaça significativa para os filhotes de pavões. Os pais desempenham um papel crucial na proteção dos filhotes contra predadores, fornecendo vigilância e alerta contra possíveis ameaças. A disponibilidade de alimentos também desempenha um papel importante na sobrevivência dos filhotes. Filhotes que têm acesso a uma dieta nutritiva e variada têm maior probabilidade de crescer e se desenvolver com sucesso. As condições ambientais, como temperatura e umidade, podem afetar a saúde e o bem-estar dos filhotes de pavões. Condições climáticas extremas podem representar desafios adicionais para os filhotes, especialmente durante os primeiros dias de vida. Em grupos sociais maiores, os filhotes podem competir por recursos alimentares e atenção dos pais. Isso pode influenciar a taxa de sobrevivência dos filhotes, com aqueles que conseguem acesso a recursos suficientes tendo maior probabilidade de sobreviver. Em geral, a taxa de sobrevivência dos filhotes de pavões pode variar consideravelmente de uma ninhada para outra e de uma população para outra, dependendo das condições específicas do ambiente e do comportamento dos pais. No entanto, em condições favoráveis, uma porcentagem significativa dos filhotes pode sobreviver e se tornar adultos reprodutores na próxima geração. Grupos taxonômicos do pavão. Os pavões, pertencentes à família Phasenidae, são aves galiformes de grande porte conhecidas por sua plumagem colorida e exuberante. Dentro da família Phasenidae, os pavões são classificados em gêneros e espécies específicas. Aqui estão os grupos taxonômicos do pavão. Família Phasenidae. A família Phasenidae inclui uma ampla variedade de aves terrestres, incluindo fazões, perdizes, galinhas de água e, é claro, pavões.
Essas aves são conhecidas por sua plumagem colorida e sua distribuição global em uma variedade de habitats terrestres. Subfamília Phasianinae. Os pavões são classificados na subfamília Phasianinae, que inclui outras aves galiformes de grande porte, como faisões, argusianas e tragopas. Essas aves compartilham características morfológicas e comportamentais semelhantes, incluindo a presença de caudas exuberantes nos machos. Gênero: pavo e afropavo. Existem duas espécies reconhecidas de pavões, cada uma pertencente a um gênero específico. Gênero pavo, inclui o pavão comum, Pavo cristatus, e o pavão verde, Pavo muticus. O pavão comum é nativo da Índia e Sri Lanka, enquanto o pavão verde é encontrado no Sudeste Asiático. Gênero afropavo, inclui apenas uma espécie, o pavão congo, Afropavo congensis, encontrado em áreas restritas da África Central. Espécies: pavão comum, Pavo cristatus. Esta é a espécie mais conhecida e amplamente distribuída de pavão, reconhecida por sua plumagem colorida e cauda exuberante. Pavão verde, Pavo muticus. Esta espécie apresenta uma plumagem menos vistosa do que o pavão comum e é encontrada em partes do Sudeste Asiático. Pavão congo, Afropavo congensis. Esta é a espécie mais rara e menos conhecida de pavão, nativa das florestas tropicais da África Central. Esses grupos taxonômicos refletem as relações evolutivas entre as diferentes espécies de pavões e sua classificação dentro da família Phasianidae. Cada espécie de pavão possui características únicas em termos de distribuição geográfica, morfologia e comportamento, contribuindo para a diversidade dentro desse grupo taxonômico fascinante. Origem e evolução do pavão. A origem e evolução dos pavões remontam a milhões de anos atrás, com uma história fascinante que se estende ao longo de vastos períodos geológicos e mudanças ambientais. Aqui está uma visão geral da origem e evolução do pavão. Origem e antepassados. Os pavões são membros da família Phasianidae, que inclui uma variedade de aves terrestres como faisões, perdizes e galinhas de água. Os antepassados dos pavões surgiram durante o período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos, quando as primeiras aves modernas estavam começando a evoluir. Evolução das aves galiformes. As aves galiformes, incluindo os pavões, têm uma longa história evolutiva que remonta ao final do período Cretáceo. Elas evoluíram a partir de ancestrais comuns que compartilhavam características como bicos curtos e robustos, pernas fortes e hábitos de vida terrestres. Diversificação e especiação. Durante o Cenozoico, especialmente no final do Eoceno e ao longo do Mioceno, as aves galiformes passaram por um período de diversificação e especiação. Esse processo levou à evolução de uma variedade de formas e adaptações dentro do grupo, incluindo os pavões. Origem dos pavões modernos. Os pavões modernos pertencem ao gênero pavo, que se originou no leste da Ásia, onde os ancestrais dos pavões atuais se adaptaram a uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até campos abertos e savanas. A especiação gradual ao longo do tempo levou ao surgimento de espécies como o pavão comum, Pavo cristatus, e o pavão verde, Pavo muticus. Diversificação e migração. Com o tempo, os pavões se diversificaram em várias espécies e se espalharam por uma ampla gama de habitats em toda a Ásia e partes da África. Cada espécie de pavão se adaptou a condições ambientais específicas e desenvolveu características únicas, como a exibição de plumagem colorida e elaborada. Interação com humanos. Os pavões têm uma longa história de interação com humanos, sendo domesticados e criados em cativeiro por milênios por sua carne, penas e beleza ornamental. Eles também foram símbolos culturais em muitas sociedades antigas, incluindo a Índia e a China. Em resumo, a origem e evolução dos pavões são parte de uma história evolutiva mais ampla das aves galiformes. Ao longo de milhões de anos, essas aves passaram por mudanças significativas, adaptando-se a uma variedade de ambientes e interagindo com outras espécies, incluindo humanos. A beleza e a diversidade dos pavões modernos são testemunhos da sua longa jornada evolutiva. Mitos e lendas relacionados aos pavões. Os pavões têm uma presença significativa em mitos, lendas e tradições culturais em todo o mundo, refletindo sua beleza impressionante e suas características únicas. Aqui estão alguns dos mitos e lendas mais proeminentes relacionados aos pavões. Egito Antigo. No Antigo Egito, os pavões eram associados à deusa Ísis, uma divindade associada à maternidade, magia e fertilidade. Os pavões eram considerados sagrados e frequentemente retratados em artefatos e pinturas, simbolizando a proteção e a benevolência divina. Mitologia grega. Na mitologia grega, os pavões eram associados à deusa Hera, a esposa de Zeus e rainha dos deuses.
segundo a lenda, Hera transformou a ninfa Ió em uma vaca para protegê-la do ciúme de Zeus, e as asas do pavão foram criadas a partir das penas dos olhos da vaca. Os pavões eram considerados animais sagrados dedicados a Hera. Tradições orientais. Na China, os pavões eram símbolos de beleza, nobreza e imortalidade. Eles eram frequentemente retratados em pinturas e esculturas, simbolizando riqueza, prosperidade e boa sorte. Os pavões também eram associados à deusa Kuan Yin, a deusa da misericórdia e da compaixão. Na Índia, os pavões são considerados animais sagrados associados a várias divindades, incluindo Sarasvati, a deusa do conhecimento e da música, e Kartikeya, o deus da guerra. Os pavões são frequentemente retratados em arte religiosa, dança e música, simbolizando beleza, graça e espiritualidade. Folclore europeu. Em muitas culturas europeias, os pavões eram associados a símbolos de proteção, renascimento e imortalidade. Suas penas coloridas eram consideradas amuletos de boa sorte e proteção contra o mal. No folclore cristão, os pavões foram associados à ressurreição devido à antiga crença de que seus gritos pareciam a amêndoa durante a primavera, simbolizando a ressurreição de Cristo. Superstição e folclore popular. Em algumas tradições populares, os pavões eram considerados portadores de má sorte devido à crença de que seus gritos podiam prever a morte iminente. No entanto, em geral, os pavões são vistos como símbolos de beleza, elegância e boa sorte em muitas culturas ao redor do mundo. Esses mitos e lendas refletem a fascinação duradoura e o apreço pela beleza e majestade dos pavões em diferentes culturas e tradições ao longo da história humana. Eles ilustram como essas aves extraordinárias têm desempenhado papéis significativos na imaginação e na espiritualidade das pessoas em todo o mundo. Presença em jardins e parques. A presença de pavões em jardins e parques é uma cena comum em muitas partes do mundo, acrescentando um toque de exotismo e elegância aos espaços naturais e paisagísticos. Aqui estão alguns pontos sobre a presença de pavões em jardins e parques. Beleza ornamental. Os pavões são apreciados por sua beleza deslumbrante e exuberante, tornando-os uma adição decorativa a jardins e parques. Suas plumagens coloridas e caudas exuberantes adicionam um elemento de esplendor e sofisticação aos espaços ao ar livre. Atração turística. A presença de pavões em jardins e parques pode aumentar o apelo turístico desses locais, atraindo visitantes que desejam observar e fotografar essas aves majestosas em seu habitat natural. Muitos jardins e parques ao redor do mundo destacam os pavões como uma atração especial, criando áreas designadas para sua habitação e exibição. Ambiente natural. Para muitos pavões, jardins e parques oferecem um ambiente natural adequado para sua sobrevivência e reprodução. Esses espaços geralmente fornecem uma mistura de vegetação exuberante, áreas abertas e recursos alimentares, criando um habitat propício para os pavões se estabelecerem. Comportamento natural. A presença de pavões em jardins e parques permite aos visitantes observar seu comportamento natural, incluindo exibições de cortejo, interações sociais e cuidados parentais. Isso oferece uma oportunidade única de aprender sobre a ecologia e o comportamento dessas aves magníficas em um ambiente tranquilo e acessível. Educação ambiental. A presença de pavões em jardins e parques pode ser aproveitada para fins educacionais, proporcionando informações sobre a biologia, ecologia e conservação dessas aves. Isso pode incluir placas informativas, visitas guiadas e programas de educação ambiental para o público em geral, destacando a importância da preservação do habitat e da biodiversidade. Em resumo, a presença de pavões em jardins e parques oferece uma oportunidade única de apreciar a beleza da natureza e aprender sobre a vida selvagem em um ambiente urbano ou semi-urbano. Essas aves majestosas adicionam um toque de charme e mistério aos espaços ao ar livre, encantando visitantes de todas as idades com sua elegância e graça. Interesse humano na criação e conservação. O interesse humano na criação e conservação de pavões é impulsionado por uma variedade de razões, que vão desde a admiração pela beleza dessas aves até preocupações com a preservação da biodiversidade. Aqui estão alguns pontos que destacam o interesse humano na criação e conservação dos pavões. Beleza e estética. Os pavões são amplamente admirados por sua beleza deslumbrante, com suas plumagens exuberantes e coloridas e suas exibições de cortejo elaboradas. Muitas pessoas são atraídas para a criação de pavões em ambientes domésticos, como jardins e propriedades particulares, para desfrutar de sua presença ornamentando o ambiente. Cultura e tradição.
Em muitas culturas ao redor do mundo, os pavões têm significados simbólicos e espirituais profundos, sendo associados à nobreza, beleza e boa sorte. Como resultado, os pavões são valorizados e criados como parte de tradições culturais e religiosas em várias partes do mundo. Turismo e recreação. A criação de pavões em parques, reservas naturais e instalações turísticas pode aumentar o apelo desses locais, atraindo visitantes interessados em observar e interagir com essas aves majestosas. Isso pode contribuir para o desenvolvimento do turismo ecológico e sustentável em áreas onde os pavões são encontrados naturalmente. Conservação da biodiversidade. A preservação dos pavões e de seus habitats naturais é uma preocupação importante para a conservação da biodiversidade. Como espécies icônicas em muitos ecossistemas, os pavões desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico e na saúde dos ecossistemas onde vivem. Educação e conscientização. A criação e conservação de pavões podem ser utilizadas como ferramentas educacionais para aumentar a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem e dos habitats naturais. Isso pode incluir programas de educação ambiental, visitas guiadas e atividades de sensibilização para o público em geral. Pesquisa científica. Estudos científicos sobre pavões e suas interações com o ambiente natural podem fornecer insights valiosos sobre a ecologia, comportamento e evolução das aves. Essas pesquisas podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de conservação eficazes e para a tomada de decisões informadas sobre o manejo da vida selvagem. Em resumo, o interesse humano na criação e conservação de pavões é multifacetado, abrangendo aspectos estéticos, culturais, recreativos, científicos e conservacionistas. Essas aves magníficas continuam a cativar e inspirar as pessoas em todo o mundo, enquanto desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade e na preservação dos ecossistemas naturais. Principais ameaças à sobrevivência dos pavões. Os pavões enfrentam várias ameaças à sua sobrevivência em seu habitat natural, bem como em ambientes onde são criados pelo ser humano. A degradação e destruição dos habitats naturais dos pavões, devido à urbanização, agricultura intensiva, desmatamento e expansão de áreas urbanas, representam uma das principais ameaças à sua sobrevivência. A perda de áreas de reprodução, alimentação e abrigo reduz as populações de pavões e fragmenta seus habitats, tornando-os mais vulneráveis à extinção local. A caça ilegal e a captura de pavões para o comércio ilegal de animais vivos, penas e outras partes do corpo representam uma ameaça significativa para muitas populações de pavões em todo o mundo. Essa prática é impulsionada pela demanda por produtos de pavão em mercados negros, onde são valorizados por sua beleza ornamental e uso em rituais culturais. Em algumas áreas, os pavões enfrentam predação por espécies invasoras introduzidas pelo ser humano, como cães, gatos domésticos e animais selvagens exóticos. Esses predadores podem representar uma ameaça direta para os pavões adultos, seus ninhos e filhotes, reduzindo as populações locais e causando perturbações nos ecossistemas naturais. Os pavões também podem enfrentar conflitos com humanos, especialmente em áreas onde suas populações se sobrepõem a áreas urbanas e agrícolas. Isso pode incluir danos a plantações, confrontos com animais domésticos e atropelamentos por veículos, representando riscos adicionais para a sobrevivência dos pavões. Doenças e parasitas também representam ameaças à saúde e sobrevivência dos pavões. Isso inclui doenças infecciosas transmitidas por outros animais, parasitas externos como ácaros e piolhos, e doenças virais e bacterianas que podem afetar severamente as populações de pavões em certas áreas. As mudanças climáticas e seus efeitos associados, como o aumento das temperaturas, mudanças nos padrões de chuva e eventos climáticos extremos, também podem representar ameaças adicionais para os pavões. Isso pode afetar a disponibilidade de alimentos, a qualidade do habitat e aumentar o estresse sobre as populações já vulneráveis. Essas ameaças combinadas podem ter impactos significativos nas populações de pavões em todo o mundo, destacando a necessidade urgente de medidas de conservação eficazes para proteger essas aves majestosas e seus habitats naturais. Esforços de conservação em andamento. Os esforços de conservação em andamento visam proteger os pavões e seus habitats naturais, enfrentando as diversas ameaças que enfrentam em todo o mundo. Muitos países estão criando e expandindo áreas protegidas, como parques nacionais, reservas naturais e santuários de vida selvagem, para proteger os habitats dos pavões e outras espécies ameaçadas. Essas áreas oferecem proteção legal contra atividades prejudiciais, como desmatamento, caça ilegal e desenvolvimento urbano.
Programas de monitoramento de populações de pavões são essenciais para avaliar o status e as tendências das populações em todo o mundo. Isso inclui pesquisas de campo, uso de tecnologia de rastreamento, como GPS e marcadores de rádio, e envolvimento da comunidade local para coletar dados sobre distribuição, tamanho da população e tendências de reprodução. A gestão eficaz dos habitats naturais dos pavões é fundamental para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Isso pode incluir medidas como restauração de habitat, controle de espécies invasoras, manejo de incêndios florestais, proteção de áreas de reprodução e restauração de corredores ecológicos para facilitar a conectividade entre habitats fragmentados. Iniciativas de aplicação da lei e conscientização pública são essenciais para combater a caça ilegal e a captura de pavões para o comércio ilegal de animais vivos, penas e outras partes do corpo. Isso inclui patrulhamento de áreas críticas, investigações de redes de tráfico de animais silvestres e educação pública sobre os impactos negativos do comércio ilegal de animais silvestres. O envolvimento da comunidade local é crucial para o sucesso dos esforços de conservação dos pavões. Programas de educação ambiental, capacitação de guardas florestais locais, desenvolvimento de alternativas de subsistência sustentável e sensibilização pública são importantes para promover a coexistência harmoniosa entre as pessoas e os pavões em seus habitats compartilhados. A pesquisa científica contínua sobre a ecologia, comportamento, genética e saúde dos pavões é fundamental para informar as estratégias de conservação e manejo. Além disso, a cooperação internacional entre governos, organizações não governamentais, instituições de pesquisa e outras partes interessadas é essencial para coordenar esforços de conservação em escala global e regional. Esses esforços de conservação em andamento demonstram um compromisso contínuo em proteger os pavões e garantir sua sobrevivência para as gerações futuras. Com uma abordagem integrada e colaborativa, é possível enfrentar os desafios que os pavões enfrentam e garantir que eles continuem a adornar nossos ambientes naturais com sua beleza e graça. Importância da preservação do habitat natural. A preservação do habitat natural é de vital importância para a sobrevivência não apenas dos pavões, mas também de uma infinidade de outras espécies vegetais e animais. Os habitats naturais fornecem recursos essenciais para os pavões, incluindo alimentos, como insetos, sementes, frutas e brotos, e abrigo, como árvores, arbustos e áreas densas de vegetação. A preservação desses habitats garante a disponibilidade contínua desses recursos, essenciais para a sobrevivência e reprodução dos pavões. Muitas espécies de pavões são móveis e dependem da conectividade entre habitats naturais para realizar movimentos sazonais, migrações e dispersão de populações. A preservação de corredores ecológicos e áreas de habitat contínuas é crucial para facilitar esses movimentos e garantir que os pavões tenham acesso a áreas de alimentação, reprodução e descanso ao longo de seu ciclo de vida. Os habitats naturais são ecossistemas complexos que abrigam uma grande variedade de espécies de plantas, animais, insetos e micro-organismos. A preservação desses habitats promove a biodiversidade, garantindo a coexistência e interação entre diferentes formas de vida. Isso é fundamental para manter os processos ecológicos essenciais, como polinização, dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes e controle de pragas. Os pavões desempenham papéis importantes nos ecossistemas naturais, como dispersores de sementes, controladores populacionais de insetos e contribuidores para a fertilidade do solo por meio de suas fezes. A preservação de seus habitats naturais ajuda a manter o equilíbrio ecológico, garantindo que essas funções sejam desempenhadas de forma eficaz. Os habitats naturais fornecem uma série de serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar humano, como purificação de água, regulação do clima, controle de erosão, recreação ao ar livre e sustentação da economia por meio do ecoturismo e do uso sustentável dos recursos naturais. A preservação desses serviços é fundamental para a qualidade de vida das comunidades locais e a saúde dos ecossistemas em geral. Em resumo, a preservação do habitat natural é essencial para garantir a sobrevivência dos pavões e a saúde dos ecossistemas onde vivem. Ao proteger esses habitats, estamos não apenas protegendo os pavões, mas também salvaguardando a riqueza da biodiversidade e os serviços vitais que os ecossistemas naturais fornecem para as pessoas e o planeta como um todo. Curiosidades sobre a plumagem e exibição. A plumagem exuberante e as exibições elaboradas dos pavões têm fascinado as pessoas ao longo da história. As penas dos pavões são conhecidas por suas cores vibrantes e iridescentes, que vão do azul ao verde, ao dourado e ao violeta. Essas cores são resultado da estrutura especial das penas, que refletem a luz de maneira única, criando um efeito prismático que muda conforme o ângulo de visão.
A cauda dos pavões machos é uma das características mais distintivas da espécie. Com até 1,5 metros de comprimento, ela é composta por penas longas e extravagantes. Essas penas são usadas durante as exibições de cortejo para atrair as fêmeas e demonstrar a qualidade genética do macho. Durante a temporada de acasalamento, os pavões machos realizam elaboradas exibições de cortejo para atrair as fêmeas. Isso inclui esticar a cauda em um leque completo, vibrar as penas, balançar a cabeça, fazer vocalizações distintivas e dançar em torno da fêmea em movimentos graciosos e ritmados. Uma característica única das penas da cauda dos pavões é a presença de papilas oculares, pequenas manchas com um centro escuro cercado por anéis claros. Essas papilas são conhecidas popularmente como olhos e desempenham um papel na defesa contra predadores, criando a ilusão de olhos grandes e assustadores para afastar potenciais ameaças. A coloração e o padrão das penas dos pavões podem variar significativamente entre indivíduos e subespécies. Além disso, algumas populações de pavões podem exibir características únicas, como penas brancas, mutações de cor ou padrões de plumagem distintivos, que são altamente valorizados em cativeiro. As penas dos pavões têm sido usadas ao longo da história em diversas culturas como símbolos de beleza, poder, espiritualidade e proteção. Elas foram usadas em trajes cerimoniais, decoração de templos e rituais religiosos, bem como em arte, moda e design de interiores. Essas curiosidades destacam a extraordinária beleza e complexidade da plumagem e exibição dos pavões, demonstrando por que essas aves continuam a fascinar e inspirar as pessoas em todo o mundo. Capacidades sensoriais e habilidades únicas. Os pavões são dotados de uma variedade de habilidades sensoriais e comportamentais que os ajudam a sobreviver e prosperar em seus habitats naturais. Os pavões têm uma visão excepcionalmente aguçada, permitindo-lhes detectar movimentos sutis e identificar presas ou predadores a longas distâncias. Suas pupilas são adaptadas para uma visão panorâmica, permitindo-lhes ter um amplo campo de visão e monitorar seu ambiente ao redor. Embora os pavões não sejam conhecidos por suas vocalizações elaboradas, eles têm uma audição sensível que lhes permite detectar sons de baixa frequência, como ruídos de predadores se aproximando. Isso os ajuda a permanecer alerta e responder rapidamente a possíveis ameaças. Apesar de seu tamanho e cauda exuberante, os pavões são aves capazes de voar. Eles têm asas fortes e musculosas que lhes permitem voar a curtas distâncias, geralmente para escapar de predadores ou alcançar áreas de descanso seguras. Os pavões têm habilidades naturais de camuflagem e defesa que os ajudam a evitar predadores. Sua plumagem colorida pode servir como camuflagem em seu habitat natural, misturando-se ao ambiente quando estão imóveis. Além disso, eles têm a capacidade de correr rapidamente e se esconder em vegetação densa para evitar serem detectados. Os pavões machos realizam exibições de cortejo altamente elaboradas durante a temporada de acasalamento para atrair as fêmeas. Isso inclui estender a cauda em um leque completo, vibrar as penas, dançar em torno da fêmea e fazer vocalizações distintivas. Essas exibições demonstram a qualidade genética do macho e sua capacidade de ser um parceiro adequado. Os pavões são animais sociais que vivem em grupos hierárquicos. Eles têm sistemas de comunicação complexos que incluem vocalizações, movimentos corporais e exibições de plumagem. Isso ajuda a coordenar atividades de grupo, manter a coesão social e evitar conflitos intraespecíficos. Essas habilidades sensoriais e comportamentais únicas dos pavões são adaptativas e desempenham papéis importantes em sua sobrevivência e reprodução em seus habitats naturais. Eles demonstram a incrível diversidade e complexidade do mundo natural e destacam a importância de proteger essas espécies fascinantes e seus ambientes. Contribuições para a ciência e pesquisa. Os pavões têm contribuído de várias maneiras para a ciência e a pesquisa, fornecendo insights valiosos sobre uma variedade de tópicos relacionados à biologia, comportamento animal, ecologia e evolução. Os pavões são frequentemente estudados por cientistas interessados no comportamento animal, especialmente em relação à exibição de cortejo e seleção sexual. As exibições elaboradas dos pavões machos durante a temporada de acasalamento oferecem uma oportunidade única para investigar os mecanismos subjacentes à escolha do parceiro, competição entre machos e preferências das fêmeas. A plumagem colorida e as exibições de cortejo dos pavões oferecem um excelente modelo para estudar a evolução da ornamentação sexual em aves. Os cientistas estudam como as características da plumagem evoluíram ao longo do tempo em resposta à pressão seletiva exercida pelas escolhas das fêmeas, competição entre machos e outros fatores ecológicos. Os pavões têm uma visão excepcionalmente aguçada e são frequentemente usados em estudos sobre visão e percepção animal.
Os cientistas investigam como os pavões processam informações visuais, detectam padrões e cores e respondem a estímulos visuais em diferentes contextos, contribuindo para nosso entendimento da cognição animal. Estudos sobre o desenvolvimento da cauda exuberante dos pavões têm contribuído para nossa compreensão da biologia do desenvolvimento e da regulação do crescimento em aves. Os cientistas investigam os mecanismos genéticos e hormonais que controlam o desenvolvimento da cauda e como as interações entre genes e ambiente influenciam sua expressão fenotípica. Pesquisas sobre a ecologia e a distribuição dos pavões são importantes para informar estratégias de conservação e manejo da vida selvagem. Os cientistas estudam as necessidades de habitat dos pavões, os padrões de movimento, as ameaças enfrentadas e os impactos das atividades humanas sobre as populações de pavões, fornecendo dados essenciais para o desenvolvimento de planos de conservação eficazes. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais os pavões têm contribuído para o avanço do conhecimento científico em várias disciplinas. Sua beleza exuberante, comportamento intrigante e adaptações únicas os tornam um modelo valioso para estudos em biologia e ecologia, ajudando-nos a compreender melhor o mundo natural e a promover a conservação da biodiversidade. Ao longo deste texto, exploramos diversos aspectos fascinantes sobre os pavões, desde sua história e evolução até suas contribuições para a ciência e a importância da preservação de seus habitats naturais. Os pavões são aves pertencentes à família Phasianidae, conhecidos por sua plumagem colorida e exibições de cortejo elaboradas. Existem várias espécies de pavões, incluindo o pavão indiano, Pavo cristatus, e o pavão verde, Pavo muticus. Os pavões têm uma longa história de associação com a humanidade, sendo criados e reverenciados em muitas culturas antigas por sua beleza e simbolismo. Os pavões têm significados simbólicos profundos em muitas culturas, sendo associados à nobreza, beleza, espiritualidade e boa sorte. A plumagem dos pavões é caracterizada por suas cores vibrantes e iridescentes, que incluem tons de azul, verde, dourado e violeta. Os pavões têm corpos robustos, pernas fortes e caudas exuberantes compostas por penas longas e extravagantes. Os machos são conhecidos por sua cauda exuberante e penas coloridas, usadas durante as exibições de cortejo, enquanto as fêmeas têm plumagem mais discreta. Os pavões são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas e áreas agrícolas, em várias regiões da Ásia, África e partes da Oceania. Os pavões têm adaptado-se a uma variedade de ambientes, desenvolvendo habilidades sensoriais aguçadas, habilidades de voo e estratégias de camuflagem para sobreviver em seus habitats naturais. Os pavões são animais sociais que vivem em grupos hierárquicos, onde exibem comportamentos sociais complexos, comunicação vocal e interações sociais. Durante a temporada de acasalamento, os pavões machos realizam elaboradas exibições de cortejo para atrair as fêmeas, estendendo suas caudas em um leque completo, vibrando as penas e dançando em torno delas. A preservação dos habitats naturais é crucial para garantir a sobrevivência dos pavões e a manutenção da biodiversidade, fornecendo recursos essenciais, como alimentos, abrigo e áreas de reprodução. Os pavões têm contribuído para a ciência e a pesquisa em uma variedade de áreas, incluindo estudos de comportamento animal, evolução da plumagem, biologia do desenvolvimento e conservação da vida selvagem. Esses pontos destacam a beleza, complexidade e importância dos pavões no mundo natural e humano, destacando a necessidade contínua de proteger essas aves magníficas e seus habitats. Os pavões, com sua plumagem exuberante e comportamento gracioso, são verdadeiras maravilhas da natureza, que nos inspiram e cativam de várias maneiras. Sua beleza não é apenas superficial, ela reflete profundas complexidades biológicas, sociais e culturais que merecem nossa atenção e apreciação. Em um nível estético, os pavões são simplesmente deslumbrantes. Suas penas coloridas e padrões elaborados despertam um senso de admiração e maravilha, nos lembrando da incrível diversidade e criatividade da vida na Terra. Observar um pavão exibindo sua cauda em um leque completo durante a temporada de acasalamento é uma experiência verdadeiramente hipnotizante, que nos conecta com a beleza e a harmonia do mundo natural. No entanto, a importância dos pavões vai muito além de sua aparência impressionante. Eles desempenham papéis importantes nos ecossistemas onde vivem, desde dispersar sementes e controlar populações de insetos até contribuir para a fertilidade do solo. Sua presença também tem significados simbólicos profundos em muitas culturas ao redor do mundo, onde são associados à nobreza, espiritualidade e boa sorte. Além disso, os pavões têm muito a nos ensinar sobre evolução, comportamento animal e interações ecológicas. Estudar essas aves magníficas pode nos ajudar a entender melhor os mecanismos subjacentes à seleção sexual, evolução da ornamentação,
comunicação animal e dinâmicas de grupo em animais sociais. Portanto, quando admiramos a beleza dos pavões, também devemos refletir sobre sua importância ecológica, cultural e científica. Devemos reconhecer a necessidade de proteger essas aves e seus habitats naturais, garantindo que continuem a adornar nossos ambientes com sua presença majestosa e inspiradora. Ao fazê-lo, não apenas preservamos a biodiversidade do nosso planeta, mas também celebramos a maravilha e o mistério da vida selvagem que nos cerca. Quando nos permitimos mergulhar no mundo dos pavões, somos transportados para um reino de cores vibrantes, exibições elaboradas e mistérios que nos desafiam a explorar mais profundamente. Essas aves majestosas, com suas plumagens exuberantes e comportamentos intrigantes, são tesouros vivos que merecem nossa admiração e proteção. Apreciar os pavões não se resume apenas à contemplação de sua beleza estonteante, mas também à compreensão de sua importância vital para os ecossistemas onde habitam. Eles são mais do que simplesmente adornos da natureza, são arquitetos da biodiversidade, dispersores de sementes e guardiões do equilíbrio ecológico. Cada movimento gracioso, cada penacho de cauda deslumbrante, é uma peça de um quebra-cabeça complexo que molda os ecossistemas em que vivemos. É nosso dever, como guardiões da Terra, proteger e preservar essas aves fascinantes e os habitats que chamam de lar. Ao fazê-lo, estamos investindo não apenas no futuro dos pavões, mas também no futuro do nosso próprio planeta. Cada esforço para conservar essas espécies é um passo em direção a um mundo mais rico em biodiversidade, mais equilibrado em ecossistemas e mais conectado em comunidades humanas e naturais. Portanto, convido vocês a se juntarem a mim nesta jornada de apreciação e conservação dos pavões. Vamos celebrar sua beleza, aprender com sua sabedoria ancestral e trabalhar juntos para garantir que eles continuem a enriquecer nossas vidas e nosso mundo com sua presença cativante. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos proteger essas aves fascinantes para as gerações futuras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.